queridas, queridos amigos, caros amigos que nos acompanham pela transmissão online disponibilizada por essa instituição, queridos amigos que não se encontram aqui presentes e que estão acompanhando em outros recintos desta casa, por via de transmissão, também através da televisão, dos telões. Deus nos guarde, nos proteja e, através dos seus emissários, os espíritos bons, possam nos sustentar durante todo o trajeto. No item 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta capital que é praticamente a essência do capítulo que ele estuda, Lei de Sociedade. Qual é feito para a sociedade dos relaxamentos, dos laços familiares? E os espíritos angélicos que o acompanham naquele périplo especial da implantação da terceira revelação na Terra, da codificação, como ele gostava de colocar, das leis que regem o cosmo para a criatura humana, que já estava em tempo de compreendê-las, respondem de uma forma ainda maior. Seria uma recrudescência ao egoísmo. Allan Kardec, então, volta à carga e coloca em uma nota a essa questão dizendo que a abolição da família, a dissolução dos laços familiares como é constituída, seria o retorno à vida dos animais, onde as relações se estabelecem muito mais pelos instintos que predominam no repertório de comportamento dos animais, que obram, que agem por instinto muito mais do que, ainda em que pese, compreendamos que haja lampejos do futuro raciocínio na escala zoológica dos animais, eles predominam nos seus comportamentos a manifestação dos instintos. E graças a esse funcionamento mais biológico, as relações animais são fortuitas, submetidas aos instintos gregários de reprodução, de alimentação, que os fazem repelir-se reciprocamente ou se aproximarem também reciprocamente. Allan Kardec, então, vai mais adiante em uma outra questão, na mesma parte de O Livro dos Espíritos, quando coloca: os laços sociais são indispensáveis ao progresso, mas os laços de família são aqueles que fortalecem os laços sociais. Quando lemos essas páginas de O Livro dos Espíritos, talvez por serem vazadas em linguagem muito simples e objetiva, simples, o que não quer dizer que seja vulgar e banal, uma linguagem escorreita, até em certo ponto erudita, mas fácil de assimilação, sem nenhum jargão técnico, sem nenhuma terminologia muito complicada, desconsideramos que Allan Kardec está antecipando uma série de conhecimentos na área do estudo de família, de sociologia, de antropologia, que mais tarde os grandes estudiosos da área deveriam chegar às mesmas conclusões. Allan Kardec, de maneira simples, coloca que os laços sociais são indispensáveis ao progresso, porque a criatura humana, ainda nas suas palavras, se desenvolve, a evolução se dá intelecto e moralmente. E se a criatura pode evoluir intelectual de maneira solitária, autônoma e isolada, moralmente falando, nós só progredimos no atrito das relações, no contato com os outros. Se a criatura intelectualmente sempre está progredindo, ainda que seja pelo autodidatismo, ainda que seja por uma produção de conhecimento isolada e individual, moralmente falando, ninguém cresce a sós.
senão interagindo com o próximo, senão nos atritos dos intercâmbios, das interlocuções. O que levou a sociologia mais tarde a dizer que o ser humano é um animal gregário, que o impele a se comunicar, a estabelecer símbolos. O que levou a psicologia contemporânea a afirmar que o ser humano é um animal simbólico. O que levou os grandes pensadores da filosofia mais moderna a estabelecerem que o ser humano é o único animal ético, que estabelece, portanto, símbolos, que tem necessidade de atribuir signos e significados às coisas para dar sentido à existência. E esse sentido à existência passa pela interação que ele estabelece com a cultura, conforme Lacan, com a sociedade de maneira geral, que permeia a própria cultura, a sociedade. Em Lei de Sociedade, Allan Kardec coloca os elementos em germe, os pródromos da sociologia contemporânea, dos estudos mais avançados. Porque quando examinamos, por exemplo, o pensamento extraordinário de Lévi-Strauss, desencarnado em 2009 recentemente, um dos grandes pensadores do século XX, talvez um dos maiores pensadores na área do século XX, uma criatura extraordinária que tanto contribuiu para o expandir do pensamento na área da antropologia e da sociologia. Esse homem que era um verdadeiro enciclopédico, esse homem que tentou fazer uma crítica sistemática ao olhar do senso comum a respeito das sociedades, da família, de maneira particular. E ele que escreveu tanto sobre família, estabelece nas suas obras maravilhosas que a família demarca a fundação da sociedade. Numa terminologia muito técnica, muito complicada, Lévi-Strauss reflexiona, dialoga, discute a respeito da fundação da sociedade, sociedade essa conforme nós conceituamos. Porque para esse pensamento, a sociedade é humana. Os animais não têm sociedade, não vivem em sociedade, conforme o conceito de sociedade dentro dos padrões da sociologia. O que é que vale dizer, segundo aí no pensamento de Lévi-Strauss, que só existe sociedade porque existe o conceito de família. E que em animais não há família conforme o nosso conceito estabelecido, porque os vínculos são fortuitos. Ele estabelece, parece até que leu Allan Kardec. E os vínculos são fortuitos. As relações são de manifestações mais multifatoriais, polimorfas. Não existem as fixações das relações estáveis e constantes, característica do seno familiar, da unidade básica familiar. Porque os animais, com 1 ano de idade, na sua maioria os mamíferos, já são adultos e se procriam reciprocamente, inclusive filhotes com as mães e os pais. Porque os vínculos são de outra natureza. E Lévi-Strauss, fazendo inclusive paralelo com as organizações sociais, entre aspas, dos animais, e a sociedade humana vai estabelecer que a demarcação de sociedade humana como ela é, aconteceu através de algumas abordagens cirúrgicas, de algumas intervenções do próprio ser humano, a partir de cuja ação conceituou alguns limites que seriam impeditivos nas relações sociais, nas relações humanas, proibitivos, entre aspas, e aí Lévi-Strauss se aproxima de Sigmund Freud, que diz que a cultura e a civilização somente pode ser instaurada através de uma certa frustração, um certo trauma. E hoje a gente não quer ter trauma de nada, né? Mas o mal-estar da cultura e da civilização, na colocação de Freud, diz que o ser humano teve que renunciar, nas palavras da psicanálise e do grande autor da psicanálise, o ser humano teve que renunciar certa dose dos seus instintos bárbaros para poder viver em comunidade, em civilização. É necessária uma certa dose de repressão, de recalque, para que se possa viver em comunidade, viver em civilização. E isso demarcou uma certa frustração, daí ele chama essa frustração do mal-estar da civilização, uma certa repressão, que para o pensamento pessimista e materialista de Freud vinha à tona, de vez em quando, na violência, nos distúrbios neuróticos e na própria guerra, que ele tentava explicar através desse acúmulo de repressões da fera que está enjaulada dentro de nós e que se extravasa, às vezes, em conflitos bélicos coletivos. Lévi-Strauss se aproxima de Freud quando fala que a sociedade começou, conforme é estabelecido na humanidade, a partir de uma instauração de determinados traumas
de determinados elementos de corte que foram feitos pelo ser humano de maneira artificial. A expressão artificial aqui não deve ser utilizada da mesma forma que nós utilizamos, porque a expressão é de Lévi-Strauss. Equivale a dizer que não era biologicamente natural, que foi necessária uma ação humana para estabelecer alguns limites a fim de se formar a sociedade como se é. E ele vai, derrapa, desborda para examinar a ideia do incesto, que foi estabelecido a partir de determinado momento como proibitivo, e isso foi um marco demarcatório para estabelecer, com o perdão da redundância, para estabelecer o início, a origem da família. A proibição, portanto, que não era biologicamente natural ou impeditivo, de se estabelecer agora as relações sexuais, não no mesmo clã de natureza consanguínea e biológica, mas na direção de outros clãs. E para isso, as manifestações de revelação espirituais, para a nossa curiosidade, as revelações espirituais, as orientações religiosas, também demarcaram na cultura a fundação da família. Quem não se recorda do Antigo Testamento, quando se estabelece por Moisés: abandonarás o teu pai e tua mãe e formarás a tua própria família, estabelecendo, portanto, outro núcleo, outro vínculo, portanto, estabelecendo ali a fundação da família. Sem sociedade, sem família, diz Lévi-Strauss, não há sociedade. E ele vai dizer que de vínculos biológicos se estabelecem vínculos artificiais ou sociais. Artificiais aqui não no sentido pejorativo, artificiais no sentido de que não é físico, orgânico, que é uma deliberação humana, que foi necessário estabelecer alguns limites nas relações, e os vínculos passaram a ser de afinidade social. Afinidade social, termo que o grande teórico também estabelece como básico e fundamental. Allan Kardec falava a mesma coisa de maneira mais simples, quando dizia dos laços de família, dos vínculos profundos familiares, que tem uma meta essencial, que de alguma forma repete também outros pensadores, inclusive antes de Lévi-Strauss. Quem não se recorda do pai da sociologia moderna, Émile Durkheim, o grande teórico que fala da unidade básica da sociedade, a unidade fulcral, ou como se diz popularmente, a célula máter da sociedade. Ele, que tem a obra Sociologia da Família, e que estudou tanto sobre isso, fala no seu conceito de forças sociais, talvez se utilizando de um conceito que estava presente na teoria de campo da física, de Einstein e de outros, esse campo de forças sociais, no qual a criatura desenvolve-se, ressignifica a sua vida, simboliza as coisas e elabora os seus processos mentais e sociais, treina a sua socialização para o mundo, nesses núcleos sociais, nessas miniaturas micro-humanas, vai dizer que na família esse espaço é um espaço fundamental dessa socialização, desses elementos que transcendem os padrões biológicos. Émile Durkheim, em uma outra obra, vai chegar a dizer: o casamento é mais do que um contrato. Juridicamente falando, talvez uma sociedade, um contrato, mas vai além do contrato porque estabelece padrões, dilemas, problemas morais, emocionais, sociais, com as suas repercussões inevitáveis. A verdade é que a monogamia, conquista extraordinária do processo antropológico e sociológico, em que pese as discussões acadêmicas a respeito, dividindo opiniões, parece, para a maioria dos autores, que o ser humano tende a ser impulsionado para a experiência poligâmica, passou por uma série de transformações ao longo do tempo. A monogamia é uma conquista extraordinária que estabelece relações de vínculos mais estáveis, que procede de épocas recuadas, quando o ser humano, instintivo a princípio, com vínculos sexuais fortuitos, não sabia por quê ou como
do seu ser biológico, gerava-se outro ser. E, a princípio, pelos impulsos materiais, se assemelhando aos animais e talvez aos mamíferos superiores, começou a estabelecer ali uma certa organização social a partir desses vínculos de natureza consanguínea biológica, e surgiria mais tarde os laços mais profundos, etapa a etapa, ao longo da evolução. A princípio, na chamada pré-história, na época das civilizações antigas, a poliginia, isso é, a poligamia sexual feminina. Os vínculos sexuais poligâmicos eram tanto masculinos ou femininos, mas a poliginia predominou na pré-história. Não é por outra razão que alguns estudiosos dizem que as deusas, ou os deuses, aliás, da Europa e da região indo-europeia, das antigas civilizações, todas elas eram femininas e tinham uma conformação de deusa mãe, de grande mãe, por causa dessa poliginia que fazia com que a poligamia sexual feminina predominasse sobre as sociedades antigas, estabelecendo a época do matriarcado, em que o predomínio feminino, ou a ginecocracia, é esse predomínio da mulher sobre a comunidade, já que a linhagem das famílias era assegurada apenas pela mulher e não pelos homens, porque não se sabia da linhagem, trocando em palavras mais simples, se sabia de quem era a mãe, mas não sabia quem era o pai. Graças aos vínculos fortuitos. E essa poliginia deu poder às mulheres, estabelecendo o matriarcado com as suas características, a gestão, o controle, o cuidado, a dedicação com o coletivo, típicos ou mais típicos da experiência feminina, mas, por outro lado, algumas características da noção, por exemplo, de propriedade privada, da individualidade, graças à fusão e a falta de preservação da individualidade demarcava as sociedades matriarcais, as sociedades da pré-história. Depois, houve um período no patriarcado, na poliandria, a poligamia sexual masculina. E pela força física, as sociedades, ao longo dos tempos, depois da pré-história, se estabeleceu quase que totalmente patriarcal, em que aí se estabeleceu toda uma estruturação voltada para as conquistas materiais, e aí, para assegurar a linhagem pelo pai, todas aquelas considerações do patrimônio material, do nome de família, do sobrenome que era do pai, do casamento que era feito, da compra do dote na época de Jesus. A monogamia era estabelecida teoricamente, mas era uma poligamia masculina e monogamia apenas feminina, para assegurar a linhagem daquelas famílias, já que as tribos de Israel, a linhagem genealógica era assegurada pelos seus patriarcas, que se estabelecia naturalmente através dos filhos, daí os filhos de Jacó, os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos que estabeleciam todos esses patriarcas que tinham 2, 3, 4, 5 mulheres, porque era aceito já que na época a monogamia era apenas uma conceituação legal atribuída ao sexo feminino, uma vez que havia toda uma cultura patriarcal, que a mulher era objeto de uso do homem, portanto, uma sociedade que não havia isonomia, mas também que a monogamia era estabelecida pela mulher, porque na verdade, como era objeto do homem, era furto. Se ela, portanto, estabelecesse relações com outra pessoa, já que outra pessoa, a possuindo, entre aspas, estaria roubando o objeto daquele que lhe era dono. Essa era a conceituação legal que garantia, de alguma forma, a organização social de Israel, da antiga Palestina, na época, e toda aquela nomenclatura do patriarca, garantidora do nome do pai, com as suas heranças culturais compreensíveis. O grande juiz suíço, jurista, aliás, suíço, estudioso das tradições antropológicas, com pesquisas históricas inigualáveis, Bachofen, Johann Bachofen, depois de tanto pesquisar, ele que foi tão bem citado pelos livros sobre família também de Engels, vai conseguir concluir, depois de estudos durante anos, que a monogamia, conforme é estabelecida em nossa sociedade, somente foi conquistada pelo movimento feminino, pelo movimento feito pela mulher. Diz ele, nas suas conclusões, que depois da poliginia, da poliandria, e na poliandria, ou seja, nas sociedades patriarcais,
em que havia a poligamia sexual masculina, chegou um momento insuportável em que a mulher se sentia ultrajada como objeto apenas de prazer e começou a recusar aquela lógica social e lentamente a sociedade foi mudando e se estabelecendo aí uma sociedade mais monogâmica ou predominantemente monogâmica, pelo menos do ponto de vista teórico e prático, é aquilo que predomina em quase todos os países da Terra atualmente. O que é que vale dizer? Que foi uma conquista feita muito mais pelo ser feminino, que é estudado pelos biólogos e pelos psicólogos com vieses, ora culturais, ora biológicos. Culturais pela função feminina e pela função masculina, pelos papéis que são atribuídos, que nem sempre são assim tão rígidos, e pelas funções biológicas, os hormônios femininos, os hormônios masculinos, que propelem e que dão tendência a determinadas manifestações mais prováveis em um sexo, em um gênero e em outro gênero. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Que há padrões de comportamento mais prováveis, ou uma tendência maior no sexo como no outro, o que estabeleceu, ao longo dos tempos, também padrões culturais, crenças e estereótipos a aquele respeito. É interessante notar que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, em determinado momento, chega a questionar do mundo espiritual em uma época que ainda não havia isonomia tão bem estabelecida de homem e de mulher na lei de igualdade, quando ele estabelece é igual em nível de importância a missão do homem tanto quanto da mulher? E os espíritos respondem, a da mulher é até maior, porque ela lhe dá à humanidade as primeiras noções da vida. É óbvio que os espíritos estão falando da maternidade, mas não apenas da maternidade biológica, mas daquilo que a mulher muitas vezes colaborou na sociedade, em termos de fidelidade, em termos de estabilidade, em termos de constância. Basta ver a vida de Jesus. A tendência à mulher na estabilidade e na fidelidade de se manter-se ligado ao mestre na crucificação. Todos os homens abandonaram-no no momento da crucificação. Somente João, que era um adolescente, que permaneceu ao lado de Maria de Nazaré. Essa tendência do padrão feminino, que psicologicamente tem vantagens e desvantagens. Como o padrão masculino tem vantagens e tem desvantagens. Não vou entrar no assunto, porque aí seria outra palestra sobre gêneros. Mas o padrão feminino, que tende, em face dos seus hormônios, a estabelecer mais vínculos, a ser mais, de se vincular, porque isso é essencial para a constância e a dedicação maternal em relação ao bebê. Portanto, está também radicado no organismo. E no caso do padrão masculino, em face de reminiscências pretéritas do psiquismo ter passado pela experiência animal, de difundir a sua genética através das relações fortuitas, em uma linguagem mais popular, de capilarizar os seus espermatozoides, estabelecendo, portanto, esses padrões de testosterona, de estrogênio, para falar em uma linguagem meramente biológica, que demarcam, de alguma forma, também algumas experiências que não podem ser consideradas. Dentro do espiritismo, isso são experiências que se invertem, que se alternam. Porque na lógica espírito não tem sexo. Pode reencarnar tanto no corpo de homem como de mulher. Na experiência como homem, o espírito desenvolve alguns valores em face da cultura que é estabelecida, em face dos hormônios que propelem ele a ter determinados comportamentos mais típicos dos hormônios masculinos. E nos hormônios femininos, o espírito também desenvolve determinados padrões, determinados comportamentos que o propelem. E que, reencarnando em um como no outro, vai adquirindo e absorvendo a psicologia e o comportamento daqueles padrões. Razão pela qual, às vezes, nós vemos um espírito que reencarna 10, 20 vezes em um padrão, em um sexo, por exemplo, feminino, ao reencarnar no masculino, leva consigo os seus padrões emocionais, os seus comportamentos característicos, e embora ele esteja reencarnado numa outra fisiologia, pode manifestar determinados temperamentos, características que são mais típicos do sexo oposto. O que não estou entrando aqui na área das orientações sexuais e nem das manifestações sexuais que são consideradas, entre aspas, de minoria. Não é uma questão, estou falando apenas do ponto de vista comportamental. A mulher que tem comportamentos mais característicos do sexo masculino, e as exceções confirmam a regra, e os homens
que tem comportamentos mais típicos do sexo feminino em face de experiências reencarnatórias anteriores, mas que não podemos negar a biologia na qual o espírito está, que influencia, a matéria influencia sobre o espírito para formatar e possibilitar essas experiências. O que significa dizer que a tendência ao vínculo quase sempre mais forte em face do organismo feminino, estabeleceu sociológica e antropologicamente a noção de monogamia, que vai mais tarde se espraiar na sociedade. Então, quando os espíritos respondem a Kardec, é ela que lhe dá as primeiras noções da vida, não apenas da maternidade, mas é a mulher que muitas vezes educa, não apenas aqueles que começam na ribalta terrestre, mas os próprios seres humanos. A mulher tem muito mais propensão na dedicação, na sensibilidade, na inteligência emocional, na abnegação, a educar, seja os filhos, seja os próprios homens. Até porque todo homem passou, pelo menos, por uma mulher, pela experiência da gestação, pelo menos na experiência do nascimento, quando há a manifestação ou a materialização do ser do ponto de vista genético na vida atual. É que vale dizer que a família tem todas essas nuances. Jesus, o Cristo, sabia disso. Sabia desses padrões sociológicos, sabia desses padrões de gênero, e por isso insistia tanto em elevar a dignidade feminina, em colocá-la como centro das suas aspirações, e como sendo aquela que seria o símbolo de uma humanidade futura. Por isso o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier na obra Vida e Sexo, em determinado momento vai dizer que causa curiosidade Jesus ensinar tolerância, amor e compreensão naquele episódio da mulher que foi pega em adultério. Tinha tantas ocasiões para ele ensinar tolerância, compreensão e não julgamento. Por que ele escolheu um episódio da vida familiar, da vida sexual, aliás, da vida íntima, para ensinar tolerância? E Emmanuel vai dizer, primeiro, isso é com as minhas palavras, hein? Primeiro, porque ninguém tem a ver com a vida privada de ninguém. O que é que eles queriam colocar Jesus para apedrejar aquela mulher? É como se Jesus quisesse dizer, o que é que vocês e eu têm a ver com a vida sexual das pessoas? Para começar. Depois, em segundo plano, é que numa experiência dessa, conjugal, familiar, ninguém cai sozinho. Tanto é que ele perguntou a ela, cadê aquele que errou contigo? Estava na multidão, a condenando. O que significa dizer, nesse padrão, nessa mentalidade, e Emmanuel conclui dizendo, aquela mulher, Jesus pegou como símbolo de todas as famílias humanas, para lecionar compreensão, afeto e os grandes valores, e que a família humana seria erguida nas luzes do cristianismo. A partir de Jesus, a família não tem apenas razões biológicas, materiais, financeiras, do matrimônio mater, matrimônio feminino, ou do pater, patrimônio, os elementos materiais. Não tem razões apenas sociológicas, mas tem razões espirituais. Foi a partir de Jesus que a família teve outro viés. Desde quando ele respeita a lei e cita elementos da lei para dizer que é necessário ter a obrigação do cumprimento dos deveres para com os pais. Era uma forma para dizer, é necessário, no mínimo, essa pré-condição básica de atender aos familiares. Veja que Jesus é tão sábio que ele não exigia mais daquilo que a criatura não podia dar. Os deveres básicos que a lei preconizava para o respeito aos pais, amparo aos pais, amparo aos necessitados da família, isso seria o essencial. Jesus eleva a condição da família para além, quando estabelece laços afetivos como mais importantes do que os laços consanguíneos e biológicos. Foi isso que ele quis dizer, sociológica e antropologicamente falando, quando ele interroga o seu discípulo que lhe dizia que a mãe e os seus irmãos biológicos estavam ali para pegá-lo, e ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Estabelecendo que os laços consanguíneos são importantes, até porque ele dava exemplo amparando e respeitando. Mas os laços afetivos e espirituais predominam sobre os laços materiais. Porque os laços consanguíneos são papéis temporários que os espíritos se utilizam durante a encarnação. Mas os laços afetivos é a grande finalidade. Há famílias espirituais que pertencem a nós, que não estão em nossa família consanguínea. Quantos irmãos nossos
que são mais vinculados a nós pela afinidade do que os nossos irmãos biológicos, por exemplo. Quantos casos de laços espirituais fortes que temos com pessoas que não fazem parte do nosso clã consanguíneo. É isso que Jesus quis dizer, estabelecendo inclusive um padrão, estabelecendo o quê? Não desconsiderando as famílias materiais, até porque, para a doutrina espírita, muitas vezes as famílias consanguíneas são materializações de famílias espirituais que se corporificam no mundo material. Kardec vai dizer, as famílias que formam no mundo físico os conglomerados familiares já se reuniam no espaço. Ele diz isso no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, por leis de afinidade. E mais tarde se materializam no mundo físico. Mas nem todas. Algumas são famílias que necessitam da experiência, por falta de afinidade, para chegar lá. Os laços afetivos são o objetivo. E às vezes a família consanguínea material é justamente para chegar nesse objetivo dos laços afetivos, dos laços espirituais, por meio do pretexto do laço biológico, por meio do pretexto do laço consanguíneo. Eu vejo pessoas e autores criticando a sociedade patriarcal, hebraico-católico-cristã. Eu sei que houve distorções, eu sei que houve muitos erros ao longo da história, eu sei que ainda a mulher foi sacrificada muitas vezes em sociedades, em famílias ditas cristãs, patriarcais, mas o cristianismo, a partir de Jesus, mesmo o cristianismo distorcido, elevou a mulher e a família, por consequência, em outro patamar, em níveis de igualdade, de isonomia, em que a mulher muitas vezes predominava, pelo menos, graças à sociedade injusta ainda, pelo menos tinha inclusive uma hegemonia maior no lar, ainda que fosse injusta e era tratada com injustiça fora do lar na sociedade. Eu vejo autores criticando a cultura cristã, criticando a cultura da mentalidade evangélica, pelos erros que o cristianismo institucional estabeleceu, desconsiderando que foi graças aos ensinos evangélicos que a sociedade mudou, que o Ocidente está como está. Porque se quiser, vai para o Oriente, para ver como é que estão algumas culturas orientais, como a mulher é tratada, como a família é considerada. Esse foi o erro, em minha forma de entender, de Nietzsche. Nietzsche percebeu alguns equívocos da civilização, atribuiu a religião organizada e queria destruir tudo, demolir tudo, sem perceber que nós estamos aqui com liberdades democráticas, com capacidade de falar o que a gente quer, pensar o que a gente quer, liberdade de expressão, também pelos valores cristãos, que foram se enraizando em nossa sociedade. Eu vejo pessoas, até feministas, eu tenho algumas amigas feministas, discutindo e discordando dos valores cristãos. E eu pergunto, você sabe como era antes do cristianismo? A mulher valia menos do que o camelo, era mais barata do que o camelo. Era tratada como mercadoria. Quer voltar para lá? Porque às vezes é muito fácil criticar os erros do cristianismo, de homens falíveis. Mas ainda assim houve um salto qualitativo que mais tarde seria corrigido os erros e bem elaborado pela visão espírita, pela doutrina dos espíritos, que estabelece que a família é um grupo de espíritos. Espíritos na família biológica que necessitam, por alguma razão, por isso tem razões reencarnatórias e espirituais para conviverem. Mas não são conglomerados nossos. É interessante porque Deus dá, nos oferece, nos dá o prazer, nos dá a posse, e aí o resto da vida a gente tem que aprender a se desapegar. Olha que negócio complicado. Mas é isso mesmo. Porque, do contrário, a gente não teria condição de realmente viver o verdadeiro desprendimento. Porque é fácil ser desprendido sem a tentação. Como se diz popularmente, né? É fácil ser humilde sem poder. É fácil ser desapegado sem riqueza. O difícil é ter essas virtudes diante da possibilidade de não ser. Então a família é esse projeto em que a gente tem, mas não tem. Gibran Khalil Gibran dizia isso dos filhos, né? Na obra do Profeta. Vossos filhos não são vossos filhos. Eles são filhos da ânsia da vida por si mesma. Vêm de vós, mas não são de vós. Ou seja, é aquela ideia de que a poesia traduz tanta coisa em poucas palavras, né? Como se ele dissesse o seguinte: o que é nosso não é nosso. É emprestado, é empréstimo.
Porque a verdade é que aquela experiência do amor, porque o amor tem várias manifestações, né? O amor tem vários papéis, a gente vivencia papéis diferentes para exercitar um único sentimento, que é o amor, que se expressa de forma diferente. O amor conjugal se manifesta de uma forma que é diferente do amor filial. É um sentimento só, mas a manifestação do sentimento é diferente a depender do papel que a gente estabelece e do tipo de relação aonde a gente está. O amor paternal filial é um amor cuidado. Só que o problema é que quando a gente tem um amor cuidado, a gente começa a achar que aquilo é nosso, que é propriedade nossa. E aí vem os dissabores, as frustrações, as perturbações. O objetivo da família consanguínea é desenvolver os laços espirituais. Quando já tem, é apenas uma consequência daquilo que já foi conquistado. Quando não tem, são hostilidades, dificuldades, encrencas do passado que precisam ser resolvidas na experiência atual. Chico Xavier dizia de maneira muito engraçada o seguinte: a gente contrai uma dívida no atacado e vai pagando a prestações. Porque eu mato alguém, reencarno, aí recebo essa pessoa, esse alguém que eu matei, na condição de filho. Ou seja, eu tirei a vida, agora eu dou a vida. Ora bem, e aí a gente vai pagando a dívida que contraiu, porque quando interrompi a vida física dele, eu interrompi também as grandes chances que ele tinha, as grandes possibilidades que ele tinha no mundo. Agora eu dou essas possibilidades, eu ensejo essas possibilidades. E eu vou pagando a prestação. Né? Na aborrecência, aqueles que têm aborrecência, ou na adolescência, aqueles que não têm, nos atritos, no choque de gerações, na mensalidade da escola, que só falta desencarnar. Aí a gente vai. Ora, quando nós dois desencarnarmos, mesmo que a gente tenha lembranças de vidas anteriores, de existências anteriores, onde nós um assassinou o outro, um matou o outro, ainda que a gente tenha regressões e veja o passado mais distante, na última experiência, que é aquela que predomina, a gente foi pai e filho. A gente foi mãe e filho. E aquilo predomina. Olha que sacada da providência divina esse negócio de família. Né? Esse negócio de família é um verdadeiro golpe da providência divina. Que bota um monte de espírito junto e laço consanguíneo, por isso que a gente briga, mas defende ao mesmo tempo. Né? Então tem aquelas confusões, aquelas coisas, para que no atrito a gente se desenvolva. Mas a grande verdade é que a família é um grande laboratório de experiências. É uma grande escola. Diz Emmanuel que no futuro as sociedades serão mais harmônicas, porque as famílias serão também bem harmônicas. Porque a sociedade é como é, a partir das famílias como são. Se a sociedade é preconceituosa, é que as famílias são. Se a sociedade é violenta e intolerante, é que as famílias têm violência e têm intolerância. E assim por diante. E no futuro as famílias serão escolas que são escolas de espiritualidade. Porque a função da escola formal não é a educação ética dos sentimentos da espiritualidade, é a instrução formal. A educação espiritual, moral, emocional é o papel da família biológica, ou daqueles que lhes são responsáveis, da família constituída. E a escola pode até colaborar, porque essas lições de espiritualidade, de moral e de ética somente são transmitidas pela convivência, pelo exemplo, pelo dia a dia, que plasmam comportamentos. O ser humano, portanto, tem essas necessidades. Por isso, os papéis familiares. Mas os papéis familiares são do corpo. Quando desencarna, todos permanecem com os laços afetivos, aqueles que construíram os laços afetivos. Por isso, Kardec vai dizer: quantas pessoas que se relacionam no mundo apenas num vínculo material, de interesse material, ao desencarnar, não tendo mais matéria, pelo menos a matéria conforme nós conhecemos, não há mais interesse material, esses espíritos não se procuram. Kardec afirma isso. Então, os vínculos de família consanguínea para desenvolver aquilo que a gente já tem com outras pessoas, às vezes. Esses laços afetivos mais constituídos. Porque os papéis de esposa, de marido, de pai, de filho, de irmão, são da encarnação. Até porque esses papéis se alternam. Já pensou que a mesma sogra há 1000 anos? É uma provação. Então, é óbvio que essa experiência vai se alternando. Então, aquele que foi pai de alguém volta como filho, volta como... Porque o amor tende a se expor. Se eu vivencio o amor em vários ângulos, esse sentimento tende a se desenvolver, tende a ampliar. Quem não se recorda de Nosso Lar? A mãe de André Luiz pegando ele no colo, ele chorando quando se encontra com a mãe, né? A sua genitora. Depois de tanto tempo nas zonas umbralinas e mais tarde no tratamento com Clarencio e Henrique de Luna. E o médico do Rio de Janeiro
pediu tanto para se encontrar com a mãe que estava em planos superiores e se encontra com a mãe. A mãe aquece. E ele chora, abraça ela, diz o quanto tem passado, começa a fazer uma lamuda, chora a pitanga, abraça o seu colo e começa a desabafar, dizendo o quanto ele sofreu. E depois de alguns minutos a mãe diz assim, meu filho, e era um espírito nobre, meu filho, para um pouco porque essa reclamação sua me perturba. Perturba-me profundamente. Porque quando você fala assim, o sentimento de mãe terrestre, o amor maternal terrestre, volta a mim. Eclode, que já está controlado, vem à tona no meu mundo íntimo. Eu quero pegar você, botar você no meu colo, defender você de todo mundo, dizer que a lei de causa e efeito está errada, que a justiça divina errou a seu respeito. Vou querer defender você de tudo que é gente. Mas quieta um pouco, porque você não é o único filho que sente saudade da mãe. E eu não sou a única mãe que chora a falta do filho. Aquieta-te, porque eu estou aprendendo aqui que o amor é muito mais grandioso do que isso. O meu amor de mãe na terra ainda é humano. E eu estou aprendendo um amor divino, que vai além. Aquieta-te, porque todas essas experiências têm sido úteis a você, para o seu crescimento, para o seu progresso. Então, vejamos que é de outra ordem. Nós aqui estamos treinando os sentimentos mais profundos de amor. O que levou o espírito de Joana de Ângela a dizer fidelidade, dedicação, tolerância, perdão, abnegação, são os pródromos, Joana fala bonito, né? Os pródromos, ou seja, os rudimentos do amor cristão elevado. Quando eu li isso, eu fiquei bem desanimado, porque eu já achava difícil, né? Dedicação, tolerância, perdão, fidelidade, e ela está dizendo que isso daí é apenas as sementes iniciais dos futuros sentimentos cristãos. Ela fala isso em Estudos Espíritas, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E ela continua dizendo, a família é o melhor espaço para se treinar esses sentimentos. Por quê? Porque nem sempre a gente vai exercitar o perdão para alguém que está distante da gente, que não convive com a gente. Mas nas relações próximas, eu vou dizer uma coisa que talvez ninguém saiba. A gente vai se ferir. Acho que ninguém sabia disso, né? Que nas relações próximas a gente se atrita. É inevitável. Nas relações de convivência próxima, a gente se fere e se magoa. Mesmo que não queira. Porque como somos imperfeitos, agimos, ainda que no bem, agimos de maneira imperfeita. E essa imperfeição, uma hora vai incomodar o outro. Então, por isso a necessidade de se perdoar, de se tolerar na convivência mais íntima, mais próxima. Como diz Haroldo Dutra Dias, família e casamento é uma espécie de fisioterapia espiritual, personal trainer. Todo dia você é testado. Você é treinado. Então, é essa a ideia. Porque esses são sentimentos mais agigantados que o espírito vai adquirindo durante a encarnação, quando é sábio. Quando não é, passa por muita dificuldade, como o André Luiz passou no além. Eu me lembro de Meimei, Irma de Castro. Meimei era o apelido que ela tinha de casamento com Arnaldo Rocha, o grande trabalhador espírita de Minas Gerais, desencarnado há alguns anos. Meimei desencarnou com meses de casamento. Ela tinha 24 anos, eles eram jovens. E ele ficou viúvo com 25 anos, 26 anos. Ficou acabrunhado, pensou em suicídio, era materialista, e um dia estava passando pela rua, tropeça em nome. Ele dizia, eu era lutador de jiu-jitsu, ficava batendo, trombando com as pessoas para ver se alguém me batia, eu batia, matava alguém, ia para a cadeia ou alguém me matava. Porque eu estava completamente transtornado. Bati no homem, um homem matuto, um homem feio. Os papéis do homem começaram a cair no chão, o meu também que eu estava segurando. E nesse momento, eu comecei a recolher, já olhei para ver. O homem passou a mão na minha cara, assim. Passou a mão, naquela época o homem passou a mão na minha cara. Passou a mão na minha cara e dizia assim, Naldinho, Naldinho. Como é que ele sabia? Meu apelido, Naldinho, Naldinho. Nossa Meimei está aqui do meu lado. Está dizendo que hoje é aniversário de casamento de vocês. Está pedindo para você não ficar tão triste, não. Era Chico Xavier. A partir daí se formaria uma amizade que foi para toda a existência. Meimei, ela mesma confessou, mais tarde, que quando Arnaldo Rocha estava se casando por segundas núpcias, ela experimentou uma crise de ciúme no além-túmulo. E pediu para Emmanuel reencarnar como filho do casal. Olha que situação. E Emmanuel chamou ela e disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa.
O seu objetivo de reencarnar junto dos dois não é por nobreza, é por ciúme. E como a motivação é essa, se depender de mim, você não reencarna. Eu vou enviar o seu requerimento aos técnicos da reencarnação, mas se depender de mim, você não volta. Porque se você me motivado é por ciúmes. E depois dessa chamada de atenção, Nenê disse, se o senhor não concorda, então é melhor não reencarnar meu irmão, não. Fico aqui mesmo. Mas ela mais tarde vai dizer que, via de regra, porque como era muito jovem, guardou ainda a vitalidade, as expectativas do casamento, que na verdade nem foi vivido, ela conservou um pouco esse sentimento humano, mas via de regra ela falou, e eu vi isso, de Divaldo Franco comentando isso, com uma pessoa que eu conheço. A pessoa ficou viúva aos 29 anos. Eu estava, e Divaldo disse assim, meu filho, fulana que está aqui, ao se desprender da matéria, ao recobrar a consciência, como outros exemplos que eu tenho visto, fazem esforços e até ajudam influenciando o mundo espiritual para você conseguir alguém. Olha que beleza, que negócio. Masculino e feminino, viu? Não tem diferença não, porque os espíritos, quando amam profundamente, ao se desprenderem do ego, depois do período de adaptação, percebem o quanto é difícil viver na Terra solitário. Alguns não suportam, e às vezes estimulam os seus afetos queridos, que vivem outras experiências, porque o amor não tem esse condicionamento nosso, dessas paixões pontuais nossas. Eu desencarnei, não, agora eu vou ficar obsidiano. Não, a não ser que seja um espírito muito atrasado, muito perturbado. Na via de regra, o espírito, ao desencarnar, ele percebe a conjuntura física e estimula as criaturas a darem prosseguimento à sua jornada, a se desenvolverem, a evoluírem, a crescerem, porque os laços verdadeiros, diz Allan Kardec, não são os laços consanguíneos, não são os laços materiais que se estabelecem no mundo, mas são os laços espirituais do amor mais elevado, do amor mais dignificado. Emmanuel, o espírito nobre, na obra Pensamento e Vida, num capítulo chamado Família, vai dizer o seguinte: com exceção dos espíritos missionários que ao reencarnarem se sobrepõem ao ambiente, os missionários, eles se sobrepõem ao coletivo, né? Ao invés de serem influenciados pelo coletivo e refletirem o coletivo, eles próprios se diferenciam do coletivo pelo padrão moral que trazem. Com exceção desses espíritos missionários, que são raros, a grande maioria dos espíritos, quando reencarnam na família, que é uma espécie de reflexo da sua história reencarnatória. O que é que eu quero dizer? Que a família onde eu estou, quando eu olho para ela, é o espelho da minha consciência. Tá duro, né? Não sou eu que foi a Amanda que disse. Quem quiser brigar, brigue com ele. A Amanda vai dizer que sua família como é, dessa forma como é, sua família é uma espécie de fragmento, de espelho daquilo que você fez da sua história espiritual, da sua história reencarnatória. Cada um ali é uma espécie de pedaço da sua vida, do passado. Da sua experiência. Eu sei que está brabo, mas é isso mesmo. As coisas melhoram com o tempo, né? O que é que vale dizer? Que essa ideia de que eu nasci no meio errado, está de brincadeira. Está de brincadeira. É esse meio que nos causa, às vezes, dificuldades. É o filho ingrato, é a esposa rebelde, é o marido agressivo, são os vínculos. Ele ou ela me faz as coisas para me irritar, é porque te conhece. Conhece de muito tempo. Então o filho olha para a mãe, ou a mãe olha para o filho e despe. Não vem com essa não, eu sei o que você está pensando. Aí desmonta. E tu conhece a intimidade, porque são espíritos que se conhecem, embora estejam na carne, temporariamente. O que significa dizer, meus amigos, que os vínculos familiares, quando são dessa natureza, provacional, desafiante, porque há famílias harmônicas de seres que são afins. Na grande maioria dos casos, as nossas famílias se misturam. Vínculos afins, alguns que são afins, e alguns que são de antipatia do passado. E que já está melhor. Se só está brigando e não está matando um ao outro, já está. Porque é evolução. No passado era pior, viu? Então, porque a evolução é sempre para cima, né? Então, se hoje ficam de mal assim, 2 anos sem se falar, agradeço, porque no passado era de espada.
O que eu quero dizer com isso? Que, via de regra, a divindade é tão sábia, né? A gente passa 500 anos, 1000 anos, aí acumula 5 inimigos mortais. Aí um dia esses 5 inimigos é a nossa família. Louvado seja. Porque a verdade é que o amor liberta. O amor liberta. O amor não prende. O ódio que prende as almas. É o ódio, o ressentimento, que há cumplicidade. Eu faço mal a alguém, eu induzo alguém à corrupção, eu induzo alguém à ignorância, à perturbação. Eu sou responsável pelos sentimentos que eu coloquei naquela pessoa. Uma hora eu vou encontrar essa pessoa lá na frente. Aliás, no próprio nosso lar fala do pai de André Luiz. Quando o André Luiz pergunta pelo pai, que está ainda no umbral com as 2 amantes, 2 jovens que ele seduziu e corrompeu profundamente. Ora bem, se eu corrompo alguém, eu vou encontrar esse alguém lá adiante para educar os sentimentos dessa pessoa. E aí a mãe de André diz, ele está programando-os para reencarnar e vai ser pai dessas meninas. Agora, imagine o que esse pai vai passar. Eu costumo dizer a meus amigos, ser pai de menina já é uma aprovação. Eu sei que há controvérsias, mas é a experiência do passado. Então, imaginemos os vínculos de possessividade, de ciúme, vai aparecer. Vão aparecer na vida material. É inevitável. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu projeto determinada perturbação, eu crio um vínculo. Quando eu agrido alguém, prejudico alguém, estabeleço um débito que me liga à pessoa. E essas ligações, mais tarde, precisarão ser libertadas através da reeducação dos sentimentos. Então, corrompa alguém para o mal. Perturba alguém, leva essa pessoa ao vício. Desgraça a vida de alguém que a pessoa bebe até morrer. Aí reencarna como marido alcoólatra, que tem problema de bebida. Abandona alguém na porta do altar da igreja e fuge, dor no pé. Essa pessoa volta com uma esposa ciumenta, psicopata de ciúme, que eu não posso nem respirar sem autorização dela. É as reminiscências do passado. Coloca o filho que eu engravidei nas portas da casa de misericórdia, na casa pia. E esse filho mais tarde será o meu filho em reencarnações futuras que não confia em mim. O filho ingrato que me causa perturbação, que está o tempo todo me desafiando. Não justifica a postura atual, mas pelo menos explica pelas matrizes do inconsciente que ele traz de reencarnações passadas. Tudo isso precisará se libertar através do bem que eu faço, do amor que eu dou, do bem que eu dignifico. Por isso, é uma experiência dignificante a família, ainda que a família não seja harmônica. O importante não é a família ser harmônica, é eu mudar a minha família. Porque a família de Jesus, por exemplo, a família biológica de Jesus, era complicada. Com exceção de Maria de Nazaré e o seu genitor, mas os seus irmãos, Kardec chegou a dizer que alguns chegavam a tramar contra ele, junto às autoridades do Sinédrio. Espíritos inferiores. Mas a tarefa de Jesus não era consertar a família, porque cada espírito desperta no seu tempo, era fazer a sua parte. A pergunta é, estamos fazendo a nossa parte? Porque às vezes a gente também deixa de fazer a nossa parte para tentar doutrinar o familiar. Não é essa a proposta. Você não está nesse mundo para doutrinar a sua família. Você está nesse mundo para se iluminar. E o seu exemplo já evangeliza na convivência. Já são lições, sem você precisar falar nada da doutrina. Se há espaço para a doutrinação, isso é, para a orientação, para o conselho, para a sugestão, dê. Mas a sua tarefa não é viver a vida do outro na família. É fazer a sua parte. A sua tarefa. É fazer o bem. Ainda que ele ou ela, que eles não despertem nesse momento. Para concluir, eu me recordo de Camilo Chaves, o grande autor intelectual, espírita, da primeira metade do século XX. Esse homem admirável, que foi dedicadíssimo, que venceu uma série de provações, que teve provações inclusive familiares, desafios familiares difíceis, não foi feliz no casamento, mas venceu os grandes desafios. Camilo Chaves, intelectual de mão cheia, mais tarde, resolveu escrever uma obra sobre uma personalidade conhecida da história. Fez viagens quase a todo o Brasil, coletando informações sobre essa personagem, que era uma rainha da antiga Caldeia e da Babilônia, Semiramis. Essa personagem
que não tem muita coisa na história sobre ele, que ele tentou cotejar. Ele foi até Chico Xavier. Veio até aqui, na Bahia, para conversar com o Divaldo, receber mensagens mediúnicas, de pistas e informações para continuar a pesquisa e publicou uma obra fantástica sobre essa personagem. Ele tinha uma verdadeira fixação sobre essa personagem, Semíramis, a rainha da Caldeia da Babilônia, esposa de Nabucodonosor, rei da Síria e da Babilônia, o nome mais rico e mais poderoso do seu tempo. Cruel, aliás. Nabucodonosor foi quem inventou o bidente, porque ele tinha preguiça de cegar os povos conquistados, um olho por olho, então ele criou o bidente para cegar de uma vez os dois olhos. Esse homem cruel, perverso, que invadiu cidades, civilizações, que por amor à sua senhora, Semíramis, fez os jardins suspensos, que eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e que tinham surtos psicóticos graves. De vez em quando ele se achava um cavalo, e passava dias como um cavalo pastando no jardim citado. E depois voltava à lucidez. Esse homem, que é uma referência, que é citado na Bíblia, está lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, citando Nabucodonosor, e outros, era objeto de reflexão, mas o objeto de reflexão maior era Semíramis, que ele fez, ele publicou a obra, com Considerações Espíritas, é uma obra-prima, Semíramis, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quando ele desencarnou, ele deu informações, por meio de Chico Xavier e mais tarde por Divaldo Franco, sobre o seu despertar. Despertar muito feliz, porque foi um homem de bem na Terra. E ele disse, no final da minha existência física, já na enfermidade avançada, no momento da desencarnação, ele escreveu de uma forma que a mim me chamou muita atenção, e outros espíritos também falam isso. No momento da morte final, não há a experiência dolorosa, a ideia de que o morto abre a face, está doendo, não, ali é gases, que são esfíncteres que são liberados, que estão afrouxando, tem nada a ver. E ele vai dizer que há uma espécie de queda de elevador e perda de consciência, né? Que Kardec vai dizer que no momento da morte o espírito não participa conscientemente, é a chamada perturbação espiritual, que é uma espécie de sono e de despertar. Ele teve uma espécie de queda de elevador e depois foi despertando numa região do mundo espiritual muito feliz. Quando ele abre os olhos, depois de algum tempo, ele reconhece o Dr. Bezerra de Menezes. E depois de confabular um pouco, dialogar, ele começa a ouvir gemidos. Gemidos acolá. E ele começa a se doer com aquilo. E enquanto o Bezerra de Menezes sorridente conversa com ele. Você está num ambulatório, está se recuperando dos últimos resquícios da desencarnação, está ainda convalescente, mas já está muito bem. E aí ele não só pitou a curiosidade e perguntou, Dr. Bezerra, e esses gemidos? E esses gritos? Dr. Bezerra disse, já sei. Eu devo lhe informar uma coisa. Lembra a sua fixação com Semíramis, a rainha da Caldeia da Babilônia? Você foi Nabucodonosor. Mais tarde você vai poder mergulhar na imersão do seu passado e rever as cenas do seu passado. Por isso é essa fixação. Você teve uma reencarnação vitoriosa na Terra, mas é óbvio que o nosso passado fala muito sobre o nosso presente. E alguns babilônios estão aqui, assírios, no mundo espiritual, que foram vítimas suas do passado, reclamam ajuda, assistência. Você tem merecimento de não receber a perturbação deles, o ataque deles, porque teve uma conduta moral equilibrada. Mas você necessita ainda ampará-los, porque eles ao longo do caminho permaneceram rebeldes. É necessário ampará-lo. E diz Divaldo Franco que a partir daquele momento, Camilo Chaves se desdobrou do além para dedicar-se a esse grupo de espíritos, porque aquilo que eu faço a alguém me aproxima a essa pessoa, me liga a pessoa pelo mal, me liga, e eu preciso agora desfazer aquilo na libertação que o amor proporciona, porque é o amor que liberta. E ele vai dizer em determinado momento que Camilo Chaves apareceu a ele, Divaldo, eu queria me propor uma coisa. Não tem como a Mansão do Caminho receber aí alguns babilônios meus reencarnados, não? Mas Babilônio, que experiência é essa? Babilônio. Pois é, a Mansão do Caminho aqui ainda tem lugar, talvez uns 5 não, uns 10. Ai meu Deus, 10 babilônios. E aí, Divaldo diz que lentamente foram chegando algumas crianças diferentes, que tinham dificuldade na linguagem, dificuldade na escrita, que trocavam letras, que não era comum nos fonoaudiólogos trocar aquelas letras. E Joana de Ângeles diz, é a primeira vez que estão falando a língua portuguesa em uma língua latina, né, latina. São babilônios do passado. Por isso a dificuldade, porque não tem matrizes
E o cérebro tem dificuldade para incorporar os signos dessa linguagem. São antigos babilônios. E quando Nivaldo via esses babilôniozinhos na mansão do caminho, querendo pegar pele com na tia, querendo fazer arma, flecha, tinha alguns que fizeram revólveres improvisados. E quando ele viu que mais tarde se tornaram adultos voltados para trabalhos braçais, não era muito do intelecto, mas trabalhos braçais. E daqui a pouco começou a chegar 12, Divaldo começou a contar, já tinha 15 de Camilo Chaves, mais um pouquinho, não, peraí, rapaz. Daqui a pouco você vai querer que reencarne a Babilônia toda aqui na mansão do caminho, não é por aí não. O que é que vale dizer, meus amigos? Que os laços que nós estabelecemos, necessitamos transformar com a doçura do amor. Não necessariamente com a dor que resgata, mas sobretudo com o amor que cobre a multidão de pecados. Muita paz.